Junho de 1940, Rio de Janeiro. Um jovem de 19 anos estava no Brasil quando a França se rendeu ao exército de Hitler. Dias depois, chegou uma carta do pai. 6 palavras em francês. Junte-se ao general de Gaulle ou não será mais meu filho. O jovem dobrou a carta, guardou no bolso e foi. Para a Inglaterra, para a RAF, para 432 missões de combate. O nome dele era Pierre Klosterman, nascido em Curitiba, Paraná, em 1921. E o general de Gaulle pessoalmente o chamaria de o primeiro caça da França. O maior as da aviação francesa na Segunda Guerra era curitibano, e o Brasil quase não sabe que ele existiu. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. A história de Pierre Klosterman começa com um detalhe que parece inventado. O pai era diplomata francês no Brasil. Quando a mãe estava grávida de 7 meses, o casal resolveu voltar para a França para que o filho nascesse em solo francês. Embarcaram num navio. O navio pegou fogo antes de atracar em Santos. Sem outra embarcação disponível, o casal foi para Curitiba, onde havia um médico austríaco renomado. E foi lá, naquela cidade paranaense, que Pierre Klosterman veio ao mundo, por causa de um incêndio num navio. Pierre cresceu no Brasil, estudou aqui, aprendeu o português, se tornou fluente. Na adolescência foi para o Rio de Janeiro estudar no Liceu Francês. E foi no Rio que aprendeu a voar. No Aeroclube de Manguinhos. Aos 16, 17 anos, aquele menino já subia no avião com a naturalidade de quem tinha nascido para isso. Escrevia artigos sobre aviação para o Correio da Manhã. Assinava com um pseudônimo brasileiro, P. Henry C. Do Brasil, foi para os Estados Unidos estudar engenharia aeronáutica na Califórnia. E estava no Rio de Janeiro em visita quando, em 22 de junho de 1940, a rádio anunciou: a França tinha se rendido. Dias depois da queda da França, chegou a carta do pai. Jacques Klosterman tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Tinha sido ferido. Tinha recebido a Legião de Honra. E agora via o país que ele amava rendido ao nazismo. A carta para o filho tinha 6 palavras. Junte-se ao general de Gaulle, ou não será mais meu filho. Não era pedido. Era ultimato. E Pierre obedeceu. Pegou o primeiro navio disponível. Chegou a Liverpool em 1941, no meio de um bombardeio alemão. E se alistou. Pierre Klosterman entrou para a Real Força Aérea Britânica como sargento. Sem curso superior. Sem título militar. Apenas um menino que tinha aprendido a voar num aeroclube do Rio de Janeiro. E que tinha mais talento para voar do que qualquer peça de papel podia medir. Em julho de 1943, fez sua primeira missão de combate. E abateu 2 Focke-Wulf FW-190 alemães na mesma missão. 2 aviões no primeiro combate real, com a desenvoltura de quem tinha nascido para isso. 6 de junho de 1944. O maior desembarque da história militar. E 150 mil soldados aliados nas praias da Normandia. Pierre Klosterman estava lá, no céu, pilotando um Spitfire, voando sobre as praias enquanto os soldados desciam dos barcos. Ele foi o único brasileiro no dia D. Não como pracinha. A FEB só chegaria na Itália 40 dias depois. Como piloto francês que tinha nascido em Curitiba, que tinha aprendido a voar no Rio de Janeiro, que tinha recebido a carta do pai e ido. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. No total, Pierre Klosterman completou 432 missões. Mais de 2.000 horas de voo, 600 delas em combate, 33 aviões alemães abatidos oficialmente confirmados, destruiu 225 veículos motorizados, 72 locomotivas, 5 tanques, recebeu a Distinguished Flying Cross britânica, a mais alta condecoração aeronáutica inglesa, a Legião de Honra francesa. E o general Charles de Gaulle pessoalmente lhe deu um título: o primeiro caça da França. O maior as da aviação francesa na Segunda Guerra Mundial, nascido em Curitiba, que tinha aprendido a pilotar no Aeroclube de Manguinhos. Mas a história de Pierre Klosterman quase terminou de um jeito completamente diferente. Não em combate, não com balas alemãs. Em 12 de maio de 1945, 4 dias depois do fim da guerra na Europa, durante um desfile aéreo de Vitória, outro avião colidiu com o dele em pleno voo de formação a baixa altitude. O impacto causou uma reação em cadeia. 4 aviões envolvidos. 3 pilotos mortos. Pierre saltou de paraquedas. O paraquedas abriu a poucos metros do chão. Aterrou vivo, por metros.
O maior as da aviação francesa quase morreu num acidente de formação em dia de comemoração da vitória, 4 dias depois do fim da guerra. Depois da guerra, Pierre Clostermann não esqueceu o Brasil. Nunca esqueceu. Voltou. Visitou. Falava português fluente até o fim da vida. Em 2004, quando as comemorações do dia D completavam 60 anos, a Força Aérea Brasileira mandou uma delegação de ex-pilotos da FEB para a França, para encontrar Clostermann e entregar a ele a medalha Santos Dumont, a mais alta condecoração da aeronáutica brasileira. Aos 83 anos, o maior as da aviação francesa recebeu a medalha do Brasil, do país onde tinha nascido, onde tinha aprendido a voar e donde tinha partido para uma guerra que mudou o mundo. Numa entrevista 2 anos antes de morrer, disse: "Quem diz que nunca sentiu medo é porque gosta de contar histórias. Eu, pessoalmente, ficava apavorado. As balas passavam a 20 centímetros do meu capacete." Pierre-Henri Clostermann morreu em 22 de março de 2006, 85 anos, curitibano. O primeiro caça da França. A história de Pierre Clostermann começa com uma carta do pai, 6 palavras, e um filho que obedeceu, que foi para a Inglaterra num navio, chegou em Liverpool no meio de um bombardeio, aprendeu a combater em Spitfires e se tornou o maior as da aviação francesa da Segunda Guerra, que foi o único brasileiro no dia D, que sobreviveu a 432 missões e quase morreu num desfile de vitória, que nunca esqueceu o Brasil, e que o Brasil quase esqueceu. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.